Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e ontem o Bahia levou mais um revés no campeonato, né, cara? Um revés que, por mais que o torcedor tenha ficado chateado, há de convir que não é nada fora do comum hoje você perder para o Flamengo dentro de um Maracanã lotado, né, cara? Agora o problema não foi a derrota em si, são as circunstâncias que levaram à derrota. Um pênalti que para mim não existiu, né? Uma expulsão também que para mim não poderia ser no mínimo considerado o fato de que não teve nenhum tipo de falta para poder deslocar o jogador, só tocou no cara aqui na camisa. E futebol é um esporte de contato, essa é a minha opinião, sabe? Você pode discordar, tudo bem, mas essa é a minha opinião, tendo uma análise fria do negócio. E o principal é a tabela de classificação do campeonato, né? Quando você olha para o campeonato, você vê que o Bahia ele teve uma queda no campeonato, né? Porque em vários momentos do campeonato, eu estou abrindo até a tabela aqui para não falar bobagem, em vários momentos do campeonato, o Renato Paiva, ele teve a possibilidade de colocar o Bahia bem mais à frente, né? Mas os erros que a gente via e a demora do Grupo City, que eu falava muito isso, para mim, ele não teria nem começado o Campeonato Brasileiro, mas a demora para iniciar, para alterar, para tirar o Renato Paiva, inclusive, ele pediu demissão, segundo foi anunciado, né? Ele pediu demissão, não demitiram. Tudo isso contribuiu para que o Bahia atrasasse ainda mais o seu campeonato, atrasasse ainda mais as possibilidades de se reerguer. E nesse momento o Bahia, ele tem 25 pontos, é o 18º colocado, isso porque o Santos está vencendo nesse momento por 3-1, né? 3-1 porque teve um gol anulado agora, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre o Vasco já, e aí deu um pulo, o Santos agora pulou para 15ª colocação com 27, mas tá tudo embolado ali, tá tudo embolado, do 18º, que é o Bahia agora, pro 15º, que é o Santos, tá tudo embolado. Mas o que eu quero falar nesse vídeo aqui, cara, é muito mais a situação do Rogério Ceni, porque assim, gente, vamos ser sinceros, ninguém faz milagre em 3 jogos, ninguém faz milagres em 3 jogos com um trabalho entregue da forma que foi entregue pro Rogério, porque o trabalho que o Renato Paiva fez foi um trabalho porco, na minha visão, um trabalho horroroso, sujo, né? Um trabalho que não evoluiu o Bahia em nenhum setor, você vê um Cauli jogando, é meio que um milagre dentro de tanta coisa errada que o Renato Paiva ele fez, sabe? Escalação errada, e trocava, e não conseguia manter uma base do time, e a defesa não conseguiu evoluir a defesa. Hoje o Bahia tem uma defesa muito boba, né? Uma defesa que você vê que tem uns erros ridículos. No primeiro tempo, por exemplo, do último jogo de ontem, 2 lances bizarros ali que o Flamengo poderia ter saído muito bem com 2-0, né? Dentro desse jogo, no primeiro tempo logo, mas isso foi o que o Renato Paiva entregou. Isso é o selo Renato Paiva. Esse é o selo Renato Paiva de trabalho que ele fez. Mas o Rogério Ceni não pode pagar essa conta, irmão. Não dá para colocar todo esse erro na conta do Rogério Ceni, não. Eu vi vários torcedores, cara, falando, esse técnico é burro, esse técnico não sabe o que tá fazendo. Irmão, 3 jogos. Claro, o jogo na Fonte Nova, perder pro Vasco não, acho que foi pro Santos. Deixa aqui nos comentários, não lembro agora se foi o Vasco ou se foi o Santos. Né? Mas, cara, foi uma fatalidade aquilo ali, foi uma fatalidade. Agora, no jogo contra o Flamengo, você querer julgar ali o Rogério Ceni, não tinha muito o que fazer, irmão. O cara foi prejudicado pela arbitragem 2 vezes, né? O cara tá sem os seus jogadores mais importantes, inclusive, na coletiva, o Rogério deixou muito claro, né? Inclusive ele deixou até assim, ó, estamos ansiosos para ver, eu também tô ansioso para ver o Cauli jogando, porque para a construção desse Bahia, para que ele possa sair dessa situação que ele se encontra, o Cauli ele passa diretamente nisso, sabe? Porque é um setor de criação importantíssimo, cara. É um jogador que cria, assim como o Léo Stadini também, tanto que ele cita os dois. Inclusive, ele já adianta que tem 90 e tantos % de chance de ter já o Cauli e o Léo Stadini no próximo jogo. Que, inclusive, né, era algo que tinha essa dúvida. A gente não sabia se, de fato, o Cauli iria jogar. E o próximo jogo do Bahia é um confronto direto contra o rebaixamento, contra um Goiás, que possivelmente, se o Bahia conseguir vencer, dependendo da circunstância agora dessa rodada, pode passar o Goiás na tabela e pode se reerguer novamente no campeonato. Né? A gente sabe que tem muito jogo ainda para acontecer. Agora, é importante que o torcedor ele tenha essa paciência de apoiar o Rogério. Não entrem na pilha dessa galera que já quer julgar o trabalho do treinador com 3 jogos.
O Rogério Ceni não é um bobo no futebol. O Rogério Ceni não é um cara que entrou agora e não sabe o que está fazendo. O Rogério Ceni não é um menino que aceitou vir para o Bahia se ele não tivesse um plano. Ele tem um plano. Ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Agora ele precisa das peças. O Bahia não é um time, por mais que tenha sido gasto milhões e milhões com esse time, por mais que tenham sido gastos isso, né, cara? Não dá, cara. Não dá pra dizer que o Bahia tem um elenco vasto de opções. Não tem, sabe? E o Rogério é um treinador que ele precisa disso. Ele precisa para que ele possa fazer uma variação tática, para que ele possa entender o time, para que ele possa mudar da melhor forma. Você vê que quando ele coloca o Juba e o Biel na última partida, ele meio que coloca assim, pô, vou colocar aqui, mas é bem complicado. Inclusive, ainda encontrou um contra-ataque desses dois jogadores, tá? Do Biel e do Luciano Juba, que também eu falo aqui. Não tem como, cara, você deixar o Biel no banco de reservas. Ah, ele voltou de lesão, eu não entendo, mas, cara, dá um jeito. Não tem como deixar o Biel de fora, mas mesmo assim, o Rogério Ceni precisa ser munido de opções ali. Ele não tem nesse momento, são poucas, então ele vai precisar ter o Cauli para jogar, ele vai precisar ter o Léo Cittadini para jogar, mas não entrem nessa pilha. Escutem o que eu tô falando, tá? Inclusive, né, quem gosta de conversar clubismo é um torcedor do esporte, inclusive, falando isso do Bahia, que vocês sabem que aqui não tem muito clubismo, né? Aqui, quando eu falo do Bahia, é total respeito à instituição Bahia, né, cara? E eu tô torcendo muito para que o Bahia não caia de divisão. Mas não entrem nessa pilha. Inclusive, eu tô vendo alguns canais, cara, que cobrem o Bahia já influenciando, velho. Então, assim, gente, vamos ter paciência, né, cara? 3 jogos não dá para fazer milagre, tá? Futebol não é isso. Tá? E o Rogério Ceni não é esse técnico. O Rogério Ceni não é um técnico de chegar e ganhar no vestiário com palavras bonitas. Não é esse técnico. O Rogério Ceni, ele é um técnico de construção de trabalho, construção de projeto. E, cara, pelo que ele fala na coletiva, pelo que ele falou na última coletiva, inclusive, parabéns pro Rogério, que ele vem estando muito sereno, sabe, nas coletivas. E é importante. E não é como o Paiva, tá? Que se mostrava um cara que não tava nem aí. Não estava preocupado, né? O Paiva se mostrava sem estar preocupado. O Paiva se mostrava um cara não, tá tudo tranquilo, meu trabalho é esse e tudo mais. Teve, né? Mais da metade de um ano e falava que não tinha tempo. Ah, um time de construção muito rápido. Então, assim, é ridículo, assim, o que o Paiva fez. Mas tenham paciência com o Rogério Ceni, tá bom? Não dá pra chegar já jogando o Rogério Ceni. Eu vi muitas mensagens e me preocupou, cara. Me preocupou. Tenham paciência, o Rogério Ceni ele vai dar jeito nesse time do Bahia. Acredito que o Bahia não cai, mas não vai ser fácil. Então tenham paciência com o Rogério Ceni. Quero ver tua opinião, deixa aqui nos comentários, fala pra mim. E é claro, qualquer informação eu volto, trago tudo na íntegra, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.